Boa noite, meus caros colegas. Eu sou Pedro Veloso, da 21C, e essa é uma videoaula de física. Por que eu tô fazendo isso? Bem, é meio simples. Eu tinha o hábito de fazer isso no Correia Lima, que era o outro colégio, do Farroupilha também. E agora que eu tô no TF, eu pensei em seguir com esse hábito. Por que eu faço isso, em primeiro lugar? É porque eu penso que, por ter mais facilidade em física, e quando eu percebo que os professores têm, às vezes não conseguem fazer um atendimento tão individual a cada estudante, para ajudar eles a tirar dúvidas, a entender a matéria, eu acho que é muito bom vocês terem alguma fonte de conteúdo que é basicamente só o que vai cair na prova. Vocês podem, sem dúvidas, aprender por meio de videoaulas ou então outras fontes que não há apostila e professor. Só que vocês correm o risco de aprender menos do que deveriam ou mais do que deveriam, gastar tempo decorando fórmulas não necessárias. Então, com esse tipo de videoaula, eu posso apresentar para vocês só o que vai cair na prova, só o que vocês precisam saber e de forma objetiva que vocês podem reassistir quantas vezes quiserem, revisar e até tirar dúvidas comigo nos comentários ou direto comigo se me encontrarem lá no colégio ou tiverem meu número, sei lá. Então assim, é por isso que eu faço e eu gosto, então todo mundo sai ganhando se vocês também gostarem. Por sinal, se for útil pra alguém, se tu quer que eu siga gravando esse tipo de vídeo de aula pra ajudar vocês antes da prova, por favor, deixa nos comentários. Me avisa, como quiser, tipo, eu adoro, realmente é muito prazeroso pra mim quando alguém vem me dizer, poxa, tua videoaula me ajudou com a prova, pô, só entendi teu conteúdo com a tua, o conteúdo da matéria, da prova, com a tua aula. Eu fico muito feliz e me dá vontade de gravar mais. Aceito, inclusive, pedidos, se vocês tiverem com dificuldade em outra matéria que não física, dentro do que eu conseguir, eu vou tentar ajudar vocês. Sem mais delongas, só uma introdução a quem eu sou, porque eu faço isso. Essa é a videoaula de física, sobre refração da luz, ótica e espelhos. Espelhos planos, por sinal. Antes de mais nada, eu gostaria de revisar alguns conceitos com vocês, que são básicos sobre a luz. A gente já sabe, espero, que a luz é uma onda, que ela se propaga, que ela é transversal, esse tipo de coisa. Mas é bom a gente saber as unidades de medida, o que a gente sabe sobre ela em relação a algo mais concreto, para cálculos. A gente sabe que ela tem comprimento de onda, que é o lambda, esse y ao contrário, que representa a distância de uma crista a outra de uma onda, ou então de um vale a outro da onda. Depois, a gente tem velocidade de propagação, que é o quão rápido a onda se propaga, isso é bem simples de entender. E por fim, frequência. Ah, não, perdão, esqueci de comentar que essas duas frequências, essas duas medidas são proporcionais, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra diminui. Por fim, a gente tem frequência, que não muda nunca. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em breve, porque é importante, de Maria disse que está muito a fim de cobrar isso em uma prova, o motivo disso. Então assim, a gente fala depois, mas o importante é vocês saberem que lambda, ou seja, comprimento de onda, e velocidade de propagação da luz são proporcionais. Se um cresce, o outro cresce. Se um diminui, o outro diminui. Podem ver pelas setinhas aqui. Muito bem. E a refração com isso? Vocês perguntam, o que é a refração? A refração é a mudança de velocidade, e portanto de comprimento de onda, da luz, por meio da troca de meios, como eu disse aqui. A velocidade e, e o lambda, o comprimento de onda, vão diminuir ou aumentar de acordo com a troca de meios. Se eu for de um meio mais refringente para um menos refringente, a velocidade vai aumentar, porque é mais fácil a luz se propagar em um meio menos refringente. Agora, a maioria dos contextos é a luz vindo de um meio menos refringente, ou seja, que ela se propaga mais rápido, com maior comprimento de onda, para um mais refringente, um meio mais difícil de passar, no qual ela se propaga com menor comprimento de onda, menor velocidade. Entenderam? A refração pode ser em qualquer um desses contextos e não necessariamente está associada ao ângulo de que a luz incide. Ele pode não mudar com a refração. É bom a gente saber disso. Inclusive, os primeiros exemplos que eu vou dar, o ângulo não muda, que é o caso em que a luz ela refrata com perpendicular à superfície. Tá, uma fórmula antiga que é bom a gente saber, mas acho que não vai cair diretamente na prova, só bom você ter uma noção, é que o lambda vezes a frequência, comprimento de onda vezes a frequência, vai dar a velocidade. Com isso, a gente pode concluir também que a velocidade dividida pela frequência vai dar o lambda, e que a velocidade dividida pelo lambda vai dar a frequência. Isso aqui, gente, é fórmula antiga, a gente aprendeu no passado, e é provável que não caia direto na prova, mas eu me sinto confortável, só me sinto confortável se eu falar dela, pra pelo menos vocês terem uma noção de que ela pode cair. É bom vocês terem ela em mente, pelo menos essa aqui que é mais facinha, só pra, né, não estarem completamente perdidos ou esquecidos caso ela venha a ser necessária na prova. Por exemplo, se a questão tiver frequência e lambda e quiser que tu descubra a velocidade sem mais nenhuma informação.
Acho difícil o Di Maria cobrar isso, seria muito sacanagem. O Di Maria ou o Mauro, não sei, o professor de física cobrar isso na prova, seria muito sacanagem, algo tão antigo. Mas é bom vocês saberem, então não custa colocar. Não foquem em decorar ela, na verdade. É uma fórmula muito simples e antiga, assim, não deve ser um foco para refração. Outra coisa que é bom a gente saber para o lambda, para o comprimento de onda, é isso aqui. Isso aqui é decoreba, é chato, mas a gente acaba tendo que decorar porque o Di Maria também me falou que ele tá louco para cobrar isso na prova e que se eu não falasse na aula era capaz de eu acabar avacalhando vocês. A gente tem que saber que 1 metro é 10 vezes 10 elevado a zero, ou seja, uma vez 1 metro. Em relação ao metro, o decímetro é 10 na 1 e assim por diante. A gente pode ver que o centímetro é a medida em metros vezes 10 na menos 2, milímetro 10 na menos 3, micrômetro 10 na menos 6, nanômetro 10 na menos 9. A gente já vai voltar para isso, vai ter uma questão que vai mostrar mais claramente como é que a gente faz essa transmissão de nanômetros para metros, de micrômetros para metros e tal. Lembre-se que esse número aqui é o múltiplo, é só em relação ao metro, tá? Então assim, não, se você tiver que converter de nanômetro para centímetro, vai ser diferente. Enfim, a gente já vai chegar nisso. Muito bem, vamos lá. Isso aqui é uma refração. Mas Pedro, não está acontecendo nenhuma troca de ângulo. A luz está incidindo na superfície e seguindo com o mesmo ângulo. Tem certeza que é uma refração? Tenho sim, porque a refração não está associada com ângulo, não é meramente isso. Ela até tá, mas não é só isso. A refração ela tem a ver com a troca de velocidade e comprimento de onda por meio da troca de meios. Se essa onda aqui, essa luz, está vindo do meio 1 para o meio 2, está trocando de velocidade, está trocando de comprimento de onda, está acontecendo uma refração. Inegavelmente é isso que está acontecendo, mesmo que seja sem troca de ângulo. Por isso a gente não pode falar que a refração é a mudança de ângulo da luz ao passar de um meio para o outro, entendeu? Porque estaria enganado. Quando a luz vem perpendicular à superfície, ou seja, se a superfície está horizontal, a luz vem vertical, acaba acontecendo que a luz não troca de ângulo, ela segue na mesma direção que ela estava se propagando. A direção de propagação não muda, como muitas fontes dizem equivocadamente. Mas ainda acontece uma troca de meios, acontece uma troca de velocidade, ou seja, acontece refração. Não associe refração à mudança de direção de propagação da luz. Pelo amor de Deus, isso é o maior erro que pode cometer na prova e vai ser cobrado assim porque esse pega-cartão é clássico. Cai em Enem, então vai cair na prova. Muito bem, vamos dar essa questão aqui como exemplo. Um raio de luz monocromático, é importante que seja monocromático, refrata perpendicular à superfície de separação entre dois meios. Esse aqui em negrito foi só para lembrar a explicação que eu acabei de dar. No meio 1, a velocidade de propagação é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo e o lambda 650 nanômetros. Enquanto isso, a velocidade de propagação da luz após incidir no meio 2 é de 2,1 vezes 10 na 8 metros por segundo, ok? Com isso, determine qual o comprimento de onda no meio 2 desse mesmo raio, óbvio, e converta esse valor do comprimento de onda para metros. O que a gente vai precisar fazer? É muito simples. Vocês lembram que, eu vou voltar um pouco, que era proporcional aqui, o lambda e a velocidade, o comprimento de onda e a velocidade? Então a gente pode usar uma regra de 3, sem dúvidas, né? Vamos fazer isso. Qual é o comprimento de onda do meio 2? Aqui eu anotei as informações importantes, tá? Só para reduzir esse enunciado grandão. O comprimento de onda do meio 1 é 650. E a velocidade é 3 vezes 10 na 8, né? Vamos lá. Aqui, perdão. Só para lembrar como vai ser essa regra de 3, eu vou levar em consideração que a velocidade 1 gera o comprimento de onda 1, né? Ou seja, estando nessa velocidade, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, o comprimento de onda é esse aqui. 650 nanômetros, né? Que nem eu anotei aqui. É a mesma coisa que está na questão, tá, gente? Não estou mudando os dados. Só passei para ficar mais prático de ver. Até ia comentar sobre isso. Então, assim, a velocidade 1 está para o comprimento de onda 1, da mesma forma que a velocidade 2 vai estar para o comprimento de onda 2. Por quê, Pedro? Porque é proporcional, não esqueçam disso. O comprimento de onda aumenta, a velocidade aumenta. Mesma coisa. A velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. É sempre proporcional. Então a gente pode fazer uma regra de 3 bem simples, né? Colocando a velocidade que gera o comprimento de onda e a velocidade que vai gerar qual comprimento de onda. Nesse caso aqui, a velocidade 3 vai gerar o comprimento de onda 650. Pedro, por que 13 e não 3 vezes 10 na 8? Porque no fim o 10 na 8 vai cortar com esse 10 na 8 do 2,1 e vai dar na mesma. Então eu só ocultei ele da conta, ok? O 3 vai gerar, a velocidade 3 vai gerar 650 nanômetros
Então a velocidade de 2,1 vai gerar quantos nanômetros? Regra de 3, faz 3 vezes x, 2,1 vezes 650. Para poupar vocês dessa conta aqui, eu vou pular direto, vai dar 1365. Se quiserem calcular, podem calcular, vai dar esse resultado mesmo. Mas eu estou indo direto porque não vou ficar tempo calculando a multiplicação e tal. Porque a ideia dessa aula é ser prático, é ser direto. E para os conceitos da física, não focar na matemática. Para as próximas questões, se tu quiser fazer a conta, com base na fórmula que eu estou explicando, como essa aqui que é uma regra de 3, pausa o vídeo, faz a conta e vê se condiz com o meu resultado. Se for discrepante, aí tu tenta fazer de novo, ou então talvez eu tenha errado, mas acho difícil que eu revisei algumas vezes essa aula. Espero tá tudo no controle de qualidade. Enfim, mas eu não vou ficar parando para fazer as divisões, as contas e tal. Vou só passar mais rápido por isso e tentar explicar as fórmulas, ok? É isso que eu costumo fazer. Certinho? Então vamos lá. Esse 3 aqui passa dividindo, né? E x vai ser 1365 dividido por 3, que vai dar 455. A medida do comprimento de onda está em nanômetros, então a gente vai manter a medida. Não esqueçam disso, eu tirei do problema para facilitar, mas está em nanômetros. Beleza, descobrimos o comprimento de onda 2, 455 nanômetros. Levando em consideração, mais uma vez, gente, vou só recapitular, que se a velocidade 3 vezes 10 na 8 vai gerar comprimento de onda 650, então a velocidade 2,1 vezes 10 na 8 vai gerar aqui comprimento de onda. É uma proporção bem simples, é a regra de 3, e é algo que tu pode se ligar na prova. Tu tem que pegar essas proporções que estão implícitas no problema. Não é uma fórmula definida a regra de 3, é uma fórmula geral para vários tipos de problema. Tu percebe que essa velocidade gerou esse comprimento de onda, então essa velocidade vai gerar aqui comprimento de onda. Vai se manter na proporção, é claro. Vamos lá. Agora, converter esse comprimento de onda para metros, está em nanômetros. Pedro, quanto que vale um nanômetro mesmo em metros? Tabela. Decorem isso, pelo amor de Deus. Especialmente esses dois aqui que são mais difíceis, tipo micrômetro e nanômetro, ok? Um nanômetro é 10 na menos 9 metros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai evidenciar que o lambda é 455 por meio da alternativa A, né? Que a gente fez aquela conta com regra de 3 simples. E a gente vai perceber, então vai dar 455 metros vezes 10 na menos 9. Só que, Pedro, isso aí não está em notação científica, né? Não mesmo. Qual que era a regra da notação científica, vocês lembram? Se tu quiser tentar fazer a conta, pausa o vídeo agora e tenta transformar em notação científica, só para testar seus conhecimentos. Ou não, pode só me acompanhar. Para a notação científica funcionar, o valor só pode estar entre 1 e 10, certo? Tem que ser menor que 10 e maior que 1. 450 é muito maior que 10, então a gente não pode deixar ele aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai evidenciar que tem duas casas depois da vírgula. No caso, a gente vai tentar transformar em 4,55, que é o único valor que dá para transformar, que é maior que 1 e menor que 10. E como a gente tem duas casas depois da vírgula, a gente passou a vírgula, que tá... Vocês não estão vendo, mas a vírgula está aqui, né? Isso aqui é 455,0. A gente passou duas casas pro lado da vírgula, né? Então a gente vai aumentar 2 no expoente. Mais uma vez, a gente passou duas casas pro lado da vírgula aqui, duas casas para a esquerda da vírgula, para ficar em notação científica. Então a gente vai poder aumentar duas vezes o expoente, ok? Que é como se a gente estivesse passando dois zeros, duas casas para o lado, para o expoente, para esse 10. Ô Pedro, mas 9 mais 2 não dá 7. Tu diminuiu 2, não mesmo. Perceba, é menos 9, ok? Menos 9 mais 2, porque são duas casas depois da vírgula, vai dar menos 7. Tem que tomar cuidado com essas coisinhas na prova, que se tu colocar menos 11, porque, 9 mais 2, menos 9 mais 2 vai dar menos 11, aí tu te avacalha um pouco. Mas isso é só atenção, beleza? Tomar cuidado e tal, e decorar essa tabela. Nanômetros, 10 na menos 9, micrômetro, 10 na menos 6. E milímetro, centímetro e decímetro, acho que vocês conseguem concluir ao longo da prova tranquilamente. Converter, no caso. Por que eu posso usar a regra de 3 nesse tipo de conta aqui? Lembra que eu falei que eu ia comentar mais sobre a frequência? Então, o Di Maria disse que tá a fim de cobrar de vocês entender por que tu pode usar a regra de 3 na proporção entre velocidade e comprimento de onda. Tu pode usar a regra de 3 e evidenciar uma proporção entre a velocidade e o comprimento de onda, que os dois sobem juntos ou diminuem juntos, porque a terceira propriedade da onda, da luz, vocês lembram, é a velocidade, lambda e frequência, é a frequência. E a frequência nunca muda, gente. Não importa que conta vocês fizerem, não importa qual refração, qual processo ondulatório aconteça com a luz. Pode até alterar a frequência percebida, mas a frequência real da luz, ou de qualquer onda, na verdade, nunca se altera, ok?
Porque se a velocidade sobe, o lambda sobe também, mantendo a mesma frequência. Se a velocidade abaixa, o lambda abaixa também, mantendo a mesma frequência. Vocês entendem que são proporcionais e, portanto, a frequência nunca vai mudar? Porque lembra que naquela forma, vou voltar bastante agora. Naquela forma ali que eu mostrei, nessa aqui, o que define a frequência é a velocidade dividida pelo lambda. Pois então, quando a velocidade diminui, a velocidade que seria o denominador, o numerador, o divisor, também acaba diminuindo. Então acaba que dá na mesma. É como se, sei lá, eu dividisse 6, vamos dizer que a velocidade é 6 e o comprimento de onda é 3. E acaba dando 2, né? Agora vamos dizer que esse 6 aqui abaixa. Esse 6 vira um 4. O lambda vai virar um 2. A frequência não vai ficar 2 também? Não vai ficar a mesma coisa que 6 dividido por 3? Então, é uma proporção. A velocidade, ela é proporcional ao comprimento de onda, porque a frequência não vai mudar por nada, entenderam? Por isso a gente pode afirmar tranquilamente, e fazer regra de 3 tranquilamente, entre velocidade e comprimento de onda, porque a frequência, ela é fixa. Ela não vai mudar numa luz. Ela pode mudar de uma cor de luz para outra, mas, tipo assim, a luz vermelha nunca vai ter uma frequência diferente do que a luz vermelha teria. A luz vermelha vai ter uma frequência diferente da luz azul, que vai ter uma frequência diferente da luz verde, e assim por diante. Só que uma luz de certa cor nunca vai mudar de frequência. Isso é um fato, ok? Beleza? Certinho? Espero que sim. Agora vamos conceituar algumas coisas um pouco mais novas do que essas sobre onda, do que as propriedades da luz, da onda, na verdade, que são índice de refração e constante da luz, ok? Constante da luz é C, e a gente tem que saber, é obrigatório, porque a questão não vai te dar. Ela muito bem pode só não te falar qual é a constante da luz, qual é a velocidade da luz no vácuo. Mas a gente tem que saber isso aqui. O que é índice de refração? É quanto a luz, quanto uma onda, vai refratar ao trocar de meio. A gente já vai entender melhor isso, tem algumas fórmulas que usam isso, por isso que eu expliquei. Mas, enfim, é bom que vocês saibam isso. É representado por N e é o índice de refração. Quanto uma onda vai refratar. Ah, Pedro, como assim? Pois é, essa medida ela não tem muita explicação natural. Ela é uma medida completamente inventada por humanos, tanto é que ela não tem medida como é o metro, como é o segundo. É só um número solto. Esse n vai ser sempre tipo assim, n igual a 2, n igual a 1,5, n igual a 1,2. Nunca vai ser, 1,2 metros, 1,2 quilômetros, porque é uma coisa completamente inventada por seres humanos. É só para identificar quanto algo vai refratar e é feito por padrões. Enfim, vocês não tem que entender isso, vocês têm que saber que é o quanto uma coisa vai refratar, vocês já vão entender melhor isso. Vai ter que cair numa fórmula, então, enfim. E a constante da luz é só a velocidade que a luz vai estar no vácuo, que é a maior velocidade que a luz pode chegar, ok? Constante da luz, maior velocidade que a luz pode chegar, sempre também vai ser 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Se não, eu acho que era 3 vezes 10 na 3... Não, 3 vezes 10 na 5 quilômetros por segundo, ou algo assim. Eu acho que era. Mas eu vou preferir usar em metros por segundo. A maioria dos problemas usa metro por segundo, então decorem assim. Minha sugestão. Metros por segundo. E pensem em mudar de medida, talvez para quilômetros por hora, alguma coisa assim, depois, tá? Foquem primeiro em 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Constante da luz, feito. Tem mais uma coisinha que a gente tem que saber, que é ângulo limite, mas a gente já vai passar por ela. Então, vamos lá. Vamos começar pelo que mais importa. O resto são exceções. Vamos ao que interessa, as fórmulas. Como a gente pode descobrir a velocidade que uma onda se propaga com o índice de refração do meio que ela está se propagando e a constante da luz, como a gente pode descobrir o índice de refração com a constante da luz e a velocidade de um meio, tudo isso a gente vai descobrir agora por essas fórmulas aqui. N igual a CV. N, índice de refração, é igual a constante da luz dividido por velocidade. Pedro, o que isso quer dizer? Velocidade é a velocidade que a luz se propaga em um meio, tá bom? Constante da luz é aquilo que eu falei. Aqui, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, se a gente pegar a constante da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e dividir pela velocidade que a luz se propaga no meio, vamos supor 1,5 vezes 10 na 8 metros por segundo, a gente vai chegar no índice de refração. Nesse caso vai ser 2, tá? No caso, 3 dividido por 1,5 vai dar 2. Só um exemplo besta, mas enfim. É bem simples, a gente vai pegar a velocidade máxima da luz, dividir pela velocidade em que está naquele meio, e a gente vai ver quanto refrata. Beleza? Certinho? Tranquilo. Depois a gente tem essa fórmula aqui, que ela é
Eu não gosto de chamar ela de opcional, porque ela ajuda muito a vida, mas ela é bem opcional. Tu pode usar só a primeira. A gente já vai passar mais por isso, mas enfim. Que é N1 dividido por N2 igual a V2 dividido por V1. Não confundam isso colocando V1 em cima e N1 em cima. Não confundam isso colocando N2 em cima, V2 em cima. É N1 em cima para V2 em cima. N2 embaixo para V1 embaixo. Vocês veem que é um xadrezinho, né? 1, 2, 2, 1. Legal, né? Se vocês confundirem isso, vai dar problema. Decorem essa fórmula se vocês forem usar ela desse jeito, xadrezinho, tá? Os 1 estão diagonais aos 1 e os 2 estão diagonais aos 2. Só a prática ensina, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo em que um raio de luz monocromática refrata perpendicular à superfície de separação entre dois meios. No meio 1, o índice de refração é 1,2. Ah, já dá para usar nessa fórmula, né? O N, sim, dá sim. Esse é o N1, 1,2. Enquanto isso, a velocidade de propagação da luz, após incidir no meio 2, é de 2,4 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá, então essa é a V2, né, Pedro? Isso mesmo, velocidade 2. Vocês veem como já estamos vendo coisas que podem cair no problema? E é bem assim a estrutura de problema. Vai ter uma historinha por trás, vai ter uma inclinação, mas se estiver perguntando só em difração e velocidade, tu só foca nisso. Tu esquece a história, tu até pode pular ela, e vamos só para o comando da questão e as informações, as medidas que estão nos dando, beleza? Feito. Com isso, determine A. O índice de fração do meio 2 e a velocidade do meio 1. Beleza, a gente tem o índice de fração do meio 1 e a velocidade do meio 2. A gente quer o índice de fração do meio 2 e a velocidade do meio 1. Como a gente vai fazer isso? Na letra A, não tem muita opção. Tudo que tu pode fazer é usar a primeira fórmula. Aqui são as informações que a gente tem, né? A gente tem o índice de fração 1 e a velocidade 2. Só pode usar essa fórmula aqui, o n igual a cv. Que nem eu coloquei aqui. Qual que é a constante que a gente tem? Sempre 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Não esqueçam disso. Aqui não tá, né? Mas é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo a constante da luz, beleza? Ah, ela varia de problema para problema, Pedro? Não, nunca varia. A constante da luz, gente, vai ser sempre 3 vezes 10 na 8, beleza? Estamos entendido? Feito. Aqui eu vou preencher, né, com 3 vezes 10 na 8. E a velocidade do índice de refração que a gente quer descobrir é 2,4 vezes 10 na 8 metros por segundo. Beleza? Preenchi o problema aqui. O índice de refração a gente não tem ainda, porque aqui a gente está tentando descobrir o índice de refração do meio 2, né? O índice de refração do meio 1 é 1,2. Do meio 2 a gente ainda não sabe. Mas é isso. A gente vai tentar descobrir o índice de refração por meio da velocidade, constante da luz, que nunca muda, e a velocidade variável, que é a 2,4. Vocês podem lembrar esse V, da fórmula aqui do NCV, como variável e não velocidade, que é velocidade variável, então seria VV, só que não tem por que colocar VV. Vamos lá. A gente pode cortar o 10 na 8 pelo 10 na 8, porque ele está tanto em cima quanto embaixo. Aqui eu só mudei os nomes, tá? Então ignorem. E vai ficar índice de fração igual a 3 dividido por 2,4. Mais uma vez, se quiser fazer a conta, faz aí na tua casa, pausa o vídeo rapidinho. Mas eu não vou parar na divisão para calcular, eu vou só pular direto para o resultado. Aqui, 3 dividido por 2,4 vai dar 1,25. Beleza, descobrimos o N2, Pedro? Descobrimos, letra A está respondida. O índice de fração 2 é 1,25. E agora, a velocidade do meio 1? Primeiro usando essa fórmula aqui do cruzado, né? Coloquei até um x para mostrar que é multiplicado cruzado. Vou colocar ela aqui. Qual que é o nosso N1? 1,2. Qual que é o nosso N2? 1,25. Já coloca aqui, tá? Eu não estou colocando, mas vocês estão vendo onde está meu mouse? Então, aqui você vai colocar 1,2, aqui você vai colocar 1,25. Se quiser fazer a conta em casa, pausa aí. Eu vou parar de falar isso porque agora vai ficar redundante. Qual que é a velocidade 2? 2,4. Pode omitir o 10 na 8? Pode. No fim, você vai cortar ele com outro 10 na 8, então pode até deixar ele de fora da conta. E o V1 é o que a gente quer descobrir, né? Beleza. Vocês veem que eu nem coloquei o 10 na 8, porque no fim ele ia cortar com 10 na 8 da velocidade 2, que eu estou chamando de y, então assim, não importa muito. Com essa fórmula, a gente vai multiplicar cruzado, 1,2 vezes y, e depois 1,25 vezes 2,4, e vamos chegar em 1,2y igual a 1,25 vezes 2,4, né? Beleza. Mais uma vez, não vou me enrolar na conta. Isso aqui vai dar 3, 2,4 vezes 1,25, e aqui vai ficar 1,2y igual. Passa dividindo 1,2, 3 dividido por 1,2 dá 2,5. Espero muito que vocês saibam fazer esse tipo de conta, porque são multiplicações e somas com decimais, não são básicas, mas são
chatinhas de fazer, só que não fazem parte do conteúdo de física, faz parte da matemática básica. Espero que vocês consigam fazer isso. Se não, tenta pausar o vídeo, revisar como é que tu faz esse tipo de conta e vai devagar, tenta entender, faz no teu tempo, demora quanto tempo quiser calculando numa folha, num quadro branco, o que for. Mas eu tô passando rápido. Beleza, Pedro, descobrimos que a velocidade da luz no meio 1 é 2,5. Descobrimos. Só que, pá, não tô afim de decorar duas fórmulas, Pedro. E se eu quiser usar a fórmula do NCV? Tu pode. Só que eu já vou passar por isso de novo, mas vamos lá. Com a fórmula do NCV tu ia colocar o quê? A constante da luz, que é 3 vezes 10 na 8. E no índice de refração tu ia colocar 1,2, que é o índice de refração do meio 1, que é a velocidade que a gente quer descobrir do meio 1. Então, vai colocar o índice de refração do meio 1, né? Beleza, colocamos isso aqui. Eu coloquei y vezes 10 na 8 porque a velocidade da luz vai ser sempre na casa do vezes 10 na 8, tá? Nunca vai ser menor do que 1 vezes 10 na 8. Até um pouco mais que isso. Enfim, que seja. Aí que a gente pode cortar, né? Esses dois, pelo amor de Deus. Já estão cansados de ouvir isso. Vai ficar 1,2 igual a 3 dividido por y. O que tu vai fazer? Tu vai passar o 3, que tá, o 3 sendo dividido pelo y. Tu vai trocar o y em 1,2 de lugar. Tu vai dividir o 3 pelo 1,2. Mais uma vez chegamos no 3 dividido por 1,2, que vai dar 2,5. Pedro, é a mesma resposta da conta anterior? Claro, as duas fórmulas têm que dar o mesmo estado, senão alguma delas estaria defeituosa, né? Senão as duas. Então a gente chegou em 2,5 também. Concluímos que a velocidade 1 da luz, a velocidade no meio 1 da luz, é 2,5 vezes 10 na 8 metros por segundo. Inclusive, não se deixem levar só porque eu corto o 10 na 8 metros por segundo da conta, que ele não tem que ser colocado no final, ok? Eu tiro da conta para facilitar, eu corto um pelo outro para deixar a conta mais fácil para se anular, mas no final você tem que colocar 1 metro por segundo, você tem que colocar o 10 na 8. Ah, Pedro, eu até coloquei 10 na 8, mas esqueci da unidade de medida que é metros por segundo. Eu sinto lhe dizer, mas pelo que eu ouvi dos professores, eles vão cobrar essas chatices, eles vão cobrar que vocês coloquem a medida certa, beleza? Certinho. Agora, qual que é melhor? Tu decorar a fórmula do NCV e a fórmula do N1V2, N2V1, que são mais fórmulas, só que facilita a vida, ou tu decorar só essa fórmula aqui, que serve para os dois casos, como vocês viram, o NCV eu usei 2 vezes, eu posso usar nos dois contextos. O que é melhor? Tu decorar mais fórmulas, que te facilitam a vida, ou menos fórmulas, que te permitem memorizar menos coisa? Depende. Aqui, ó, decorar várias fórmulas, decorar uma fórmula só. Depende. Se tu, minha recomendação pessoal, tá? Isso é uma dica completamente pessoal. Se você tem mais facilidade em memorizar coisas do que em usar lógica, tem mais dificuldade em usar lógica, eu te recomendo decorar várias fórmulas, até porque essa fórmula do N1V2, N2V1 é muito mais fácil de calcular, é com regra de 3, né? Só multiplicar um pelo outro e é isso, é mais fácil de calcular, evidentemente. Só que essa aqui, ela é um pouquinho mais difícil de tu perceber que, eu posso trocar o y e o 1,2 de lugar. Tu tem que usar mais a lógica, entendeu? Tu acaba tendo que decorar menos fórmula, mas o barato pode sair caro. Na hora tu vai pensar, pô, vou decorar uma fórmula só quando eu podia decorar duas, estão me dando bem. Aí na hora da prova tu não sabe o que tu faz quando chega aqui, nessa parte do 1,2 igual a 3 dividido por y. Aí não te ajuda, tu acaba dando uma rasteira em ti mesmo, e não é bom, não é bom. Como eu tava dizendo, decorar várias fórmulas ou decorar uma só. Se tu tem facilidade de memorização e dificuldade de usar a lógica, eu te recomendo decorar várias fórmulas, fórmulas que te facilitam a vida. Agora, se você tem dificuldade de memorização, acha ruim decorar várias fórmulas, mas tem facilidade de perceber padrões de equações, como seria aqui, esse de trocar o y e o 1,2 de lugar, eu te recomendo decorar uma fórmula só, beleza? Tudo depende de ti. Se tu quiser discordar de mim, quiser decorar tudo, na verdade ser bom em equação e decorar várias fórmulas por precaução, vai fundo. Dica, mas se tu tiver apertado por tempo da prova, não sei, melhor tu focar em decorar várias fórmulas, se tu é melhor de memória e ruim de lógica, e decorar uma fórmula só, se tu é muito bom de lógica e piorzinho de memória. Mas vai de cada um, de verdade. Isso aqui tu vai descobrir com tua preferência. Façam exercícios pra praticar, só se descobre se tu tá bom, se tu tá confiante. Fazendo exercício, não importa quanto tu estude, a prática nunca vai ser substituída. Então, nos exercícios tu vai descobrir se tu prefere mais de uma fórmula, se tu prefere se habituar com uma só, usando a lógica. E é isso, gente. Vai fundo no autoconhecimento, Sócrates já dizia. Muito bem. Sobre ângulo limite e reflexão total, tem um único contexto em que isso acontece, na refração. Tu tem que estar vindo de um índice de refração maior para um menor.
Nesse caso aqui a gente está saindo do vidro, que tem índice de refração 1.5, para o ar, que tem índice de refração 1. Vocês podem ver que, até certo ponto aqui, parte é refletida, como sempre, nem todo raio vai refratar, e parte refrata. Só que se a gente for indo um pouquinho para o lado, vai chegar um momento em que o raio é completamente refletido. Podem ver aqui, ó, até aqui estava refratando um tanto, né? Dá para ver que está passando para o ar um pouco, vindo do vidro. Só que chega um ponto em que é completamente refletido o raio. Ele não vai para o ar, ele só chega na superfície, entre os dois, e volta para o vidro, segue sendo refletido. Isso acontece quando ele chega, esse raio, no ângulo limite, que é mais ou menos aqui, ó. Que a gente vai medir e vai dar quanto? Deixa eu ver, também não sei, gurizada. Vai dar... uns 40. 40 e pouco, quase 45 graus. Nesse caso, não é sempre 45 graus, tá? Nesse caso, com os índices de refração que estou usando, o ângulo limite é 45. A partir dele, não importa quanto eu mexer aqui, sempre vai ser completamente refletido do raio. Agora, se eu passar, no caso, diminuir, ter um ângulo menor que o ângulo limite, já volta a ser refratado o raio. Recapitulando, essa reflexão total, ok? Só acontece quando o raio incide passando do ângulo limite e vindo de um material com índice de refração maior para um material com índice de refração menor. Aí ele nem refrata, na verdade, ele só é completamente refletido. É outra propriedade das ondas, outro fenômeno ondulatório. Beleza, já passamos por índice de refração, constante da luz, lambda, velocidade, frequência. O que falta a gente saber? Vamos tratar com θ, eu chamo de θ para não chamar de coisa pior, que é o ângulo do raio incidente em relação ao normal. Aqui a gente está trabalhando só com raios incidindo perfeitamente perpendiculares, né? Como a gente estava dizendo aqui. Em todas as questões estava escrito perpendicular, se não me engano. Aqui, ó. Perpendicular, não sei o que. Ou seja, reto, com zero angulação, né? Agora a gente vai ter que aprender a calcular caso tenha angulação e qual é essa angulação. Para isso está o θ. O θ é o ângulo em relação à normal. Seja o θ de incidência, o ângulo em relação à normal, que é a reta perpendicular, com qual está incidindo o raio de luz, e como ele é refratado, ou seja, o ângulo em relação ao normal com que ele se refrata. Se tu não entendeu o que eu estou falando, parece grego, respira um pouquinho, não surta, não vai pesquisar, até pode, mas não se força a entender agora, dá uma respirada que a gente já vai chegar lá, como eu estou dizendo. A prática é só a prática, nada pode se comparar à prática. Eu posso falar aqui por hora sobre o θ e ainda não ser tão efetivo quanto seria só mostrar para vocês na prática. E depois a gente tem seno, seno do ângulo. Vocês lembram da música do Lousada? Pra vocês foi Lousada, né? Pra mim foi outro professor, André, vocês não conhecem, não é auditório. Sobre 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no que não for 1, alguma coisa assim, não lembro. Então, isso aqui é só a primeira parte dessa tabelinha do seno, cosseno, tangente. Só a parte do seno. Olha que fácil que é decorar, né? Beleza. Desculpa, já dei spoiler da aula. Ai, meu Deus. Então, você tem que saber o seno de 30, 45 e 60, que é dessa musiquinha, né? 1, 2, 3, raiz no que não for 1, e tudo sobre 2. Claro que a raiz não vai no 2 de baixo. Enfim, a gente já vai passar por essa tabelinha. O que é bom a gente saber? O ângulo, em relação ao normal, é inversamente proporcional ao... Perdão, o índice de refração é inversamente proporcional ao seno, beleza? Se o índice de refração de um meio aumenta, o seno, o ângulo, o θ, que seja, diminui. Inclusive θ e seno andam muito juntos, tá? Até porque θ é ângulo e seno é seno do ângulo. Então, o que eu estou falando sobre o seno, sobre o θ, vale pro θ e pro seno, ok? Que seja. O índice de refração é inversamente proporcional ao seno ao θ. Se o índice de refração sobe, o θ diminui. Se o θ sobe, o índice de refração diminui. Por que isso, Pedro? A gente já vai entender. Respira um pouquinho, não se apressa a entender só no conceituando. Esse conceituando só para vocês conhecerem o símbolo, que é tipo zero, esse zero estranho aqui que se chama θ. O seno de θ, que é o seno do ângulo. Enfim, só para vocês conhecerem esses termos e saberem que, por exemplo, o θ é o ângulo em relação a normal. Inclusive, anota isso. Cara, escreve na mão e bate na testa até decorar. O θ é o ângulo em relação ao normal. Se tu não decorar isso, tu vai cair muito pega-ratão de questão. E eu tô falando sério. Olha aqui, por exemplo. Vocês podem olhar aqui e falar,
Então o θ vai ser 45, o θ do meio 1 vai ser 45 e o θ do meio 2 vai ser 60. Não mesmo. O que é isso aqui? Isso aqui é a superfície de refração, né? Esse raio está vindo, ó, acompanha com o dedinho, minha seta. O raio está vindo e refratando, né? Passando pela superfície. O θ é o ângulo entre a superfície? Vamos ler. Não, né? É o ângulo em relação à normal, que é a reta perpendicular à superfície. Traça a normal e vamos tentar calcular esse ângulo. Beleza? Não se deixem levar pela questão que é pegar ratão. O 60 não quer dizer θ. O 60 é o ângulo em relação à superfície. Não nos vale de nada. Só serve para descobrir qual que é o θ, que é o ângulo em relação ao normal. Beleza? Tranquilo? O que a gente pode evidenciar aqui? Ah, Pedro, estranho, né? Isso aqui, esse 45 e esse 60 não formam um círculo se completar? Ó, ó. Até de animaçãozinha, né? Ah, que vídeo aula boa. Não, mentira. Vamos ser mais modesto, Pedro. Esse círculo vai nos ser útil para evidenciar uma coisa. Duas coisas, na verdade. O círculo tem 360 graus, correto? Sendo assim, essa imagem aqui dividida em 4 graus, como se esse círculo tivesse cortado em 4, vai ter 1/4 de 360 graus. Quantos? 90. Beleza, Pedro. Então cada um desses cantos aqui tem 90 graus, né? Tem que fechar 90 graus nesse círculo. Olha aqui, se forma um círculo, então esse cantinho aqui, esse L aqui, vai ter que formar 90 graus. Esse L aqui vai ter que formar 90 graus. Esse L aqui vai ter que formar 90 graus. Assim por diante, vocês entenderam, né? Vamos lá, eu coloquei isso aqui. Sendo assim, como é que a gente vai descobrir o ângulo entre a normal e o raio de luz? Que é o que a gente quer descobrir. Não, mano, ai, pelo amor de Deus, eu tô falando sério. Decora. Θ, ângulo em relação à normal. Nada nos vale esse ângulo na superfície, a não ser para calcular o θ, que é o ângulo em relação ao normal, beleza? Tá, voltando. Cada canto aqui, cada quadrado, vocês estão vendo que esse... Vocês percebem que essa imagem está dividida em 4 quadrados, né? Cada quadrado tem que formar 90 graus. Em relação ao círculo aqui, tá? Se a gente quer descobrir o θ, que eu marquei em vermelho, vocês estão vendo, né? O θ de incidência e o θ refratado, a gente vai ter que considerar que cada canto, cada um desses 4 quadrados, tem 90 graus. Sendo assim, Pedro, aqui já não tem 45 graus? Então a gente vai pegar esses 90 e ver quanto falta para... esse 45 e ver quanto falta para fechar 90. Ou seja, 90 menos 45. Ah, 45. Nesse caso, a gente descobriu que o θ de incidência é 45. Por quê? Já temos 45 aqui entre a superfície e o raio. Quanto falta para fechar os 90 que a gente precisa? O 90 dessa fatia da pizza, entendeu? E outra, aqui, 90 graus, né? Aqui a gente já tem 60. Quanto falta para fechar 90 graus? Nesse quadradinho, tá? Nesse quadrado inferior direito. Não considerem tudo como 90 graus. Tudo tem 360. Metade tem 180. Ou seja, 1/4 tem 90. Beleza? Entendido? Espero que sim. Essa fatia de pizza aqui, esse quarto... Imagina uma pizza do Bar do Zé, na verdade. Dividida em 4. Esse quarto aqui, essa fatia de pizza, tem que fechar 90. Já tem 60, ou seja, falta quanto? 30. Ah, Pedro, eu não consigo fazer de cabeça. Então só faz 90 menos a medida que a gente já tem, tá? Isso só vale, inclusive, quando a gente tem a medida entre a superfície. Se você já tem a medida do θ, já tem a medida entre o raio e a normal, não precisa gastar tempo calculando quanto que é a medida entre o raio e a superfície. Tudo que nos vale é a medida entre o normal e o raio, beleza? O raio de luz incidente e depois refratado. Descobrimos então que o θ1 vai ser 45, porque é o que falta para completar 90. 45 mais 45 dá 90, evidenciem isso. E o θ2 vai ser 30, porque 60 mais 30 vai dar os 90 que a gente precisa. Beleza, Pedro, descobrimos o ângulo de incidência, que é o 45, e o ângulo refratado, que é o 30. Fechamos esse problema. Olha, eu não fiz isso nem em modelo de questão, porque era mais uma informação que eu queria passar pra vocês. Em várias questões pode ser necessário tu saber como chegar em ângulo θ, que é entre a... Eu não canso de repetir isso. Entre o raio e a normal. Nada a ver com a superfície, tá? Tu vai precisar saber como chegar em ângulo θ com um ângulo que não é o θ, como é nesse caso o 45 e o 60, esse 45 preto e o 60, tá? Que estão entre a superfície. Nada a ver com θ, eu não canso de repetir isso. Então, ok, só um informativo como chegar no ângulo θ a partir de ângulos que o problema te dá. Vamos ter uma questão sobre isso, não se estressem em entender isso agora. Agora, se vocês quiserem, voltem no vídeo, reassistam, tentem entender e vamos seguir, vida que segue. Olha aí a questão que eu estava falando. O que essa questão aqui nos diz?
Considere um feixe de luz não polarizado ignora esse negócio de não polarizado, isso aqui não nos é útil. Proveniente de um meio com índice de refração igual a 1. Legal. Então o meio 1 tem índice de refração 1. Anota. Se quiser fazer essa conta aqui, sem minha ajuda, já está confiante, tenta pausar o vídeo e anotar aqui. Índice de refração do meio 1 é 1. E o ângulo de refração, o ângulo θ de refração, é o 30. Beleza. Então, esse ângulo aqui é o 30. Já descobrimos o ângulo que a gente precisava, já dá para usar as fórmulas, né? Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina? Beleza. A gente quer descobrir o N2, o N da lâmina, sendo que a gente só tem o N1 e o θ2. Para isso, introduzir-vos-ei a uma nova fórmula. Vou introduzir vocês para uma nova fórmula que... não, calma, isso é depois. A gente pode calcular um ângulo antes, mas... Já vou introduzir vocês para uma nova fórmula para descobrir esse N2, tá? Mas por enquanto, vamos evidenciar o que o problema nos diz. A gente sabe que o θ2, ou então com o problema diz θr, θ refratado, é 30, né? Com base nisso, Pedro, tem que fechar 90 nesse quadradinho aqui inferior direito, né? Nessa fatia de pizza do Bar do Zé, que é cortada em 4 pedaços. Tem mesmo. Quanto falta de 30 para fechar 90? 60. Que legal, Pedro. Nesse caso, o problema te deu mais uma informação. Esse ângulo aqui, vocês estão vendo que é um quadrado, né? É de 90 graus. Não vai ser sempre. É só esse caso que o problema está nos dando para a gente chegar em outro ângulo. Beleza, esse ângulo aqui é 60. E aqui tem que fechar 90. Então vai ser quantos? Quantos falta? Mais 30. Nesse quadrado aqui, superior direito, tem que fechar 90 também, não tem que? Quanto falta no 30 para fechar 90? 60. Pedro, se o ângulo refletido é 60, é lógico que o ângulo incidente, que é sempre igual ao refletido, vai ser 60 também. Beleza, descobrimos, só com esse 30 aqui, a gente descobriu tudo isso, vocês estão vendo, né? É muito importante vocês conseguirem fazer essas lógicas que eu ensinei. Se não entendeu, volta aqui essa parte do vídeo, que explica por que é 90, por que isso aqui funciona, e tenta entender. Se não entender com a minha, cara, pode tirar dúvida, eu admito que eu posso não explicar tão bem às vezes. E se não, procura na internet e tenta entender. Na apostila tem um pouco sobre isso com algumas fórmulas diferentes, então não recomendo tanto usar elas se está querendo se basear mais na minha videoaula. Mas tenta entender com a internet como é que funciona isso aí. A gente está na era digital, é bom que a gente pode alcançar informação muito mais fácil. Enfim, tô me enrolando aqui. Agora, a gente já sabe o θ1, né? Como é que a gente... inclusive eu limpei um pouquinho. Como a gente só quer saber o θ1 e o θ2, eu vou limpar esse 60, esse 30, esse 60 aqui, que a gente não precisa. A gente só quer saber, mais uma vez, eu não canso de repetir, e vou seguir falando, o ângulo entre o raio incidente e a normal, e o ângulo entre o raio refratado e a normal. Beleza? Não queremos saber do resto. Eu até poderia, com esse problema, por exemplo, descobrir que aqui, esse ângulo entre o 60 e a superfície, entre o raio de luz e a superfície, vai dar 30. Mas não tem utilidade, gente. O θ, que é o que a gente usa para conta, é entre a normal e o raio de luz. Como vocês podem ver, aqui o raio de luz, aqui está normal. O ângulo entre o raio de luz e a normal é 60, como a gente evidenciou aqui. Aqui é o raio refratado, que também não existe o raio de luz, e a normal. O ângulo é 30. A gente não quer saber o ângulo entre o raio e a superfície, por exemplo. Beleza? Seguindo. Fórmula nova que vocês vão precisar saber. Como é que, Pedro, eu consigo descobrir o índice de refração 2 com base só no ângulo 2, no θ2, no θ1 e no índice de refração do outro meio? Eu posso fazer regra de 3? Nesse caso não funciona tão bem. Porque se fosse, ia ser muito simples. A gente só ia descobrir que... aqui vale 1, o ângulo, e o 60 gera 1. Portanto, o 30 vai gerar meio, né? Mas nem tem como índice de refração ser meio. Nem tem como índice de refração ser menor que 1. Porque 1 é o índice de refração do ar e do vácuo, que é o mínimo possível. Não tem como tu ficar abaixo de 1, porque é abaixo do mínimo. É como tu... Porque vocês têm que entender índice de refração como facilidade que a luz passa pela matéria. Quando a facilidade é 1, a luz fica na sua velocidade máxima. Vocês lembram que N1 é a mesma coisa que luz no 3 vezes 10 na 8? Luz na velocidade máxima dela? Por quê? Porque são os meios, o ar e o vácuo, em que a luz mais se propaga tranquilamente, mais se propaga sem dificuldades. Portanto, a velocidade não muda. Tem como, Pedro, tu ter menos matéria do que o vácuo, para a luz se propagar mais fácil ainda? É óbvio que não, o vácuo não tem matéria. Não tem como ter
menos matéria do que a não matéria, se é que vocês me entendem. Pelo menos não no universo que a gente conhece. Então assim, o índice de difração da luz vai ser no máximo, no mínimo 1, sempre, beleza? Então não dá pra usar a regra de 3 nisso. Para isso a gente vai ter que usar outra fórmula, que é N1 vezes seno 1 vezes seno de θ1 é a mesma coisa que N2 vezes seno de θ2. Ai meu Deus, a pressão caiu, tô surtando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que você quer dizer? Tanto número. Cara, respira, pelo amor de Deus. O que é N1? Índice de refração 1. Ah, Pedro, a gente tem isso ali no problema, não tem? Temos, a gente já sabe que o índice de refração 1 é, do meio 1, é 1. Por quê? Porque o próprio problema nos diz aqui, ó. É proveniente de um meio com índice de refração 1. Ou seja, o meio 1, do qual ela é proveniente, tem refração 1. Ai, mais tranquilo, já sabemos isso, né? Ah, e o seno? Meu Deus, não sei o que é seno. Não lembro. Lousada me ajuda. Não, relaxa. A gente vai passar por isso de novo. Vocês tiveram muito fácil com fórmulas muito grandes como essa. Eu mesmo me assustei quando vi, porque eu não sabia o que queria dizer isso. Não sabia que sabia, por sinal. Eu sabia o que era um seno, não sabia o que era nenhum. Só que eu me desespero, porque é uma fórmula muito grande. E é natural. Respirem. É normal se desesperar. Mas tentem entender com a prática, com a fórmula, com outros meios. Estudem. Não só pela minha aula, de preferência, porque sei lá, eu tento falar tudo, mas quando eu omito alguma coisa, eu não sou um professor, eu não sou formado em física, eu não sou perfeitamente confiável. Seno de θ1. O que é isso? É o seno do ângulo de incidência. Nesse caso, nosso θ1 não é 60, então o seno de 60, que a gente já vai lembrar qual que é, beleza? Mas é bom vocês saberem. 1, 2, 3, tudo sobre 2. Raiz no que não for 1. Ou o 2 de baixo. Enfim, vocês devem lembrar a musiquinha do Lousada, se lembrarem, perfeito ainda. Opa, falha técnica aqui, mas voltando. Vocês devem lembrar a musiquinha do Lousada. 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz no que não for 2. Isso é para calcular o seno, né? E aqui do outro lado é a mesma coisa. Índice de refração 2 vezes seno do θ2. A gente sabe o θ2? Sabemos, 30. A gente sabe o N1? Sabemos, 1. A gente sabe o θ1? Sabemos, 60. O que a gente não sabe? O que é esse diabo do seno? Como é que a gente descobre o seno? Com essa tabelinha aqui, muito simples. O seno de 30 vai ser 1 meio, o seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Tem que decorar isso, Pedro? É claro que tem que decorar. Os senos de 30, 45 e 60 são os únicos que o problema tem o direito de não te informar. Se o problema estiver usando o seno de 34,2 graus, é óbvio que tu não tem que saber. Tem infinitos senos para tu decorar, de infinitos ângulos. Já que ângulo pode ser qualquer número racional, né? Então, o problema vai te informar se ele tiver, sei lá, por exemplo, o seno de 35, o seno de, vamos dizer, o seno de 40. Ah, o seno de 40 é igual a 0, sei lá eu, 0,642. O problema vai te informar isso, mesmo se for um negócio muito específico, muito, enfim. Só que o seno de 30, 45 e 60 são obrigados a saber. O problema pode muito bem só te dar essas informações aqui. Por exemplo, o ângulo de incidência é 60, o ângulo de refração é 30, o índice de refração é 1 e vai com Deus. Boa sorte, tu tem que saber os senos de 60 e 30. Mas, gente, sejamos francos, é uma tabela muito grande? Não. O seno de 30 é 1 meio, o seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2, o seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. É fácil de decorar. Decorem, lembrem da musiquinha do Lousada se for necessário, mas só a parte de cima da musiquinha, tá? Não precisa saber o cosseno e tangente, só o seno. E bola pra frente, vamos lá. Feito isso, eu reuni o que a gente sabia sobre a questão, tá? Agora eu não vou mais usar esse recurso visual do meio 1, meio 2, da imagem com a luz e tal. Vou só colocar esses dados aqui da direita, beleza? Que é o que a gente precisa. Lembrem a fórmula. A fórmula tá ali, não precisa lembrar. Ok. Eu coloquei, o N1 a gente sabe que é 1, o θ1 a gente sabe que é 60. O N2 a gente quer descobrir, é claro. E o θ2 é o 30. Lembra da fórmula. Vamos colocar o quê? O N1 primeiro, que vai ser 1. E o seno de 60, que no caso o seno do θ1, que é o 60. Qual que é o seno de 60? Olha na tabela. Raiz de 3 sobre 2, certinho, né? E depois a gente tem o N2, que a gente quer descobrir. Vamos colocar X ou Y, não lembro qual que eu coloco. E o seno de 30. Qual que é o seno de 30? Olha na tabela, 1 meio. Decora essa tabela, gente, pelo amor de Deus. Não é tão complicado decorar que o 30, 1 meio. 45, raiz de 2 sobre 2. 60, raiz de 3 sobre 2. E se for, pense na musiquinha, fica fácil, de verdade. É que nem quando a gente aprende triângulos, beleza. Recapitulando, N1 vai ser 1.
seno do θ1 vai ser raiz de 3 sobre 2. Índice de fração, a gente quer descobrir, é o nossa incógnita. Então a gente vai colocar um x ou um y, não lembro qual que eu coloquei. E seno de θ2 vai ser o seno de 30, que é 1 meio, né? Preencher aqui, beleza. Seno de 30, 1 meio. Seno do 60, raiz de 3 sobre 2. Índice de fração 1 é 1, e o índice de fração 2 é o que a gente quer descobrir, é o nosso x. Feito? Beleza, Pedro, temos uma equação? Temos uma equação, podemos descobrir. Primeira coisa que eu vou fazer para facilitar a nossa vida é perceber que vezes 1 vai dar sempre isso aqui, né? O vezes 1 não altera em nada. É como adicionar um zero à esquerda. Não é útil para nossa conta, a gente pode só remover ele. O número vezes 1 vai dar sempre ele mesmo. Então a gente pode só tirar o 1 da conta. Deveria ter colocado um x ali para ficar mais fácil. Enfim, que seja. Então, a gente cortou esse 1, agora a gente tem uma equação mais fácil ainda. Raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que x vezes 1 meio. Esse 1 meio, que é a nossa forma... Vamos tentar isolar a incógnita, que é o x. Esse 1 meio, que está multiplicando, vai passar dividindo. Como é que se divide com fração, Pedro? Tu inverte e multiplica. Lembra disso? Nossa, isso é quinta série, eu acho. Se vocês não lembram, se tu quiser dividir com uma fração, dividir uma fração por uma fração, tu não vai fazer altas mirabolâncias. Tu vai só inverter a fração que tu está dividindo e multiplicar pela fração que tu quer dividir. Então, esse 1 meio vai ficar 2 inteiros. 2 em cima, 1 embaixo, né? E vai multiplicar o raiz de 3 dividido por 2. Perdão pelas travadas, tô com sono aqui. Gastei muito tempo gravando essa aula nos últimos dias. Acho que, enfim, não importa. Vai ser igual ao quê? Agora a gente já vai começar a substituir x por valores reais, tá? Não vai ficar só x. A gente pode colocar 2 vezes raiz de 3, né? Porque quando multiplica em fração, também é bom lembrar, é de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então vai ficar 2 raiz de 3 vezes... e embaixo vai ficar 2 vezes 1. Vai dar 2. Então a gente vai ter isso aqui, né? 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Se mantém a fração aqui. Só que agora a gente tem uma coisa muito interessante. O 2 está dividindo embaixo e está multiplicando em cima. Eu não posso só cortar um pelo outro? Claro que eu posso. E a gente chegou num número. A gente chegou no índice de fração 2. Raiz de 3. Ah, Pedro, tem que resolver a raiz de 3? Claro que não. Chegou numa conta que agora é um número irracional. Um número infinito e sem padrão. Então tu pode só deixar o problema assim. É capaz do problema te dizer, por exemplo, que a raiz de 3 aproximadamente vai dar 1,7. Aí tu completa com 1,7 do teu índice de fração. No caso, o problema vai te dizer, aproxima a raiz de 3 por 1,7. Substitua a raiz de 3 por 1,7. Aí tu substitui, né? Mas se o problema não está pedindo isso, tu pode só deixar a raiz de 3, que foi o máximo que a gente conseguiu chegar na conta. A gente chegou longe o suficiente para simplificar todo esse... Olha o tamanho que estava isso aqui. 1 vezes raiz de 3 dividido por 2 igual a x vezes raiz de 2. A gente foi diminuindo, diminuindo até chegar a raiz de 3. Então, a gente pode só deixar isso no resultado final ali. N2 igual a raiz de 3. Cara, tu entendeu isso? Tu passou pela parte mais difícil para a prova. Não entendeu isso? Respira, assiste de novo, respira. Vê como é que a fórmula funciona. Respira, revisa o que tu sabe. Respira. Vê os conceituandos, que são essas coisas aqui que eu coloco de... Cadê o conceituando? Agora eu não vou achar. Conceituando, que é isso aqui, esses conceitos que eu coloco. E vê de novo, tenta entender tudo, desde o início se precisar. Mas só não se deixa levar, não se deixa desistir e ir mal na prova porque tu não entendeu alguma coisa que eu expliquei. Eu também não me coloco como dono da razão. Pode ser que eu tenha explicado algo meio mal e, portanto, vê por outra fonte, se for necessário, tudo bem, eu entendo se eu expliquei mal. Ou então, sei lá, expliquei de um jeito que não te agrada tanto. Mas é isso. O importante a gente fez todo esse processo, levando em consideração os cossenos que a gente tem que saber, que são de 30, 60 e 45, 60. Colocamos ele, substituímos, né? No caso, seno de θ1, que era 60, substituímos pelo seno de θ1, pelo seno de 60. Depois temos seno de θ2, que é 30, substituímos pelo seno de 30. Passando isso, fizemos a equação, passamos esse aqui, estava multiplicando, dividindo, né? Isso aqui é a divisão de fração, por sinal, é só inverter e multiplicar. Chegamos no resultado, cortamos, chegamos no índice de refração 2. Feito? Feitoria. A gente conseguiu passar pela parte mais difícil. Se vocês não entenderam isso, cara, me manda nos comentários, ficou muito nada a ver, foi muito perdidão.
Coloquei no ritmo muito rápido para entendimento. Que seja, eu tô disposto a gravar de novo se for necessário. Tô disposto a corrigir se tiver feito algum erro, pelo amor de Deus. Isso em especial. Se eu cometi algum erro nessa aula, avisem para que não avacalhe, para que a minha inconsequência não avacalhe vocês que estão só querendo estudar pra prova, beleza? Tô me enrolando demais, agora vamos pra parte fácil da prova. Tu já entendeu isso? Cara, de verdade, beijo e até a próxima. Porque mano, tá feito pra prova. A parte mais difícil já passou. Só tem que decorar mais essa fórmula, que é em relação a espelhos planos. Mas espelhos planos é muito mais fácil do que isso que a gente passou, tá? Refração, essas fórmulas que eu vou recapitular depois, muito mais mão do que espelho plano. Cara, chegou em espelho plano e entendeu tudo o resto, respira porque tá feito. O que a gente tem aqui? A gente tem dois espelhos planos meio que separados, meio que alinhados, né? Juntos por um aqui. Só que separados por algum ângulo de 90 graus. E vocês podem ver que esse objeto, essa pilha, não sei porque é uma pilha, pode ser qualquer objeto, gera 1, 2, 3 imagens, né? Quando o ângulo é de 90 graus. Ok, quando tem imagem é fácil, mas a gente pode só contar quantas imagens estão no espelho. Quando tem essa figurinha, né? No caso, tô usando muito a palavra imagem, mas essa figurinha aqui, esses espelhos com a pilha. Fica fácil contar quantas imagens tem. Mas como é que eu descobri isso com alguma fórmula? Tem jeito? Claro que tem jeito. Se não tivesse jeito, eu não tava aqui explicando pra vocês, claro. Não teria trabalho, digamos assim. A fórmula é 360, que é o círculo. Não esqueçam, vou botar bastante. Círculo, 360, beleza? Isso aqui, 360. Opa, pera aí, não quero passar demais da spoiler. Tá. 360 dividido pelo ângulo, eu coloquei A para vocês lembrarem de ângulo, que estão divididos os espelhos. Menos 1. Por que menos 1, Pedro? Vamos tentar entender? Vamos só colocar esse 90 antes para ter certeza. Para ver se a fórmula funciona. Beleza. Vou colocar o 90 aqui onde está o A, né? 90 é o ângulo, A de ângulo. Vou colocar o 90 onde está o A. E vamos fazer a conta. 360 dividido por 90 vai dar quanto? Não vou me enrolar de novo, mas vai dar 4. Menos 1 vai dar 3. 3, inclusive, eu não sei se falei, mas o B é o número de imagens, tá? Eu coloquei... Por que B, Pedro? Só a primeira letra que veio na minha cabeça. A e B, sei lá. Mas não precisa ser assim. Pode ser um X, pode ser um Y, uma incógnita, o que tu quiser. Até uma interrogação, uma estrelinha, o que for. Vamos ver se tá certo? Vamos calcular de novo. 360 dividido por 90. Corta os zeros, 36 dividido por 9 vai dar 4. Menos 1 vai dar 3. Quantas imagens 90 gerou? 1, 2, 3. Então tá certo. Ô Pedro, e essa pilha aqui não é uma imagem? Gente, você tem que levar em consideração que o que é real, não é imagem. Então essa pilha aqui, que vocês estão vendo 4 pilhas, né? 3 imagens e uma real. Aqui a gente quer calcular o número de imagens, quantidade de imagens por meio de espelhos planos alinhados por algum ângulo que separa eles, né? Nossa, que frase nerd. Espero que não tenha confundido vocês essa coisa tão longa. Mas tem que pensar, por que esse 1 tá aqui? Esse 1 é a imagem real, meus caras. Vamos dar mais exemplos. Se o ângulo for de 40 graus, pega o 360, a fórmula tá aqui em cima. Pega o 360 e divide pelo ângulo, que é o 40. Vai dar 9, que menos 1 vai dar 8. 8 imagens. 8 é o número de imagens. Pedro, tô percebendo um padrão. Quem é mais ligeiro vai perceber isso. Que 40 equivale a 1/9 de 360, não equivale? Então por que não vai dar 9 imagens? Porque uma, gente, vai ser a real, entendeu? Vai ter 8 imagens dentro do espelho e a que tu vê na vida real. A que tu pode mexer, a que tu pode tocar. Que é a pilha de verdade. No caso, a pilha. Pode ser qualquer coisa, mas nesse caso é a pilha. Entenderam? Esse menos 1 corresponde ao objeto real. O 90, portanto, vocês podem perceber que é 1/4 de 360. Por isso, tu tende a pensar que vai gerar 4 imagens, né? Não mesmo, vai gerar 3 imagens mais o objeto real. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando? Se não, tenta voltar um pouquinho, tenta entender. Até voltar daquela parte do 360, que seja. Evidenciar isso. Agora um ângulo de 120, que é um pouquinho mais fácil. Coloco 360 em cima, divide por 120. Menos 1 igual o número de imagens. Aqui tá P, aqui tá I, mas que seja. Espero que vocês entendam, tá? A incógnita realmente não importa. Se quiser desenhar uma estrelinha, quiser desenhar coisa pior aí, sei lá, qualquer coisa. Mano, o que for. O importante é chegar no resultado, no número de imagens e entender o que é cada coisa. 360 dividido por 120, corta os zeros. 36 dividido por 12 vai dar 3. 3 menos 1, 2. 2 é o número de imagens. Querem fazer o teste e não acreditam em mim? Pega 2 espelhinhos plano, coloca um alinhado com o outro. Lembra de colocar eles juntos assim, tá? Beleza? Juntinhos assim. E vê quantas imagens dá. O padrão vai ser sempre esse.
o ângulo que tu colocar. Ah, inclusive coloca um enquadro embaixo pra tu poder medir o ângulo, se quiser fazer o experimento que a gente fez em aula, eu acho. E testa, vai dar um número de imagens certo. Lembrando, número de imagens não considera o objeto real, a pilha real. Temos 1, 2, 3 imagens aqui. Essa pilha real não conta como imagem. Ah, onde é que está essa pilha real no problema? É o menos 1. Por quê? Porque vai ter as imagens, que a gente vai descobrir com essa fórmula aqui, que é o 360 dividido por A. A fórmula podia ser só essa, sabe, o número de pilhas, entendeu? Mas como é o número de imagens que ele vai perguntar, então é menos 1 pra gente descobrir sem esse objeto. Beleza? É muito simples essa forma. Se tu entendeu aquela outra, tu vai tirar essa de mão beijada, de verdade. Refração, espelhos e propriedades. Chegamos ao final? Cara, chegamos. Rapidinho, né? Só 1 hora de aula deve ter dado até agora. Não sei, não tô acompanhando o tempo. Fiz em takes, né? Beleza, mas o que vimos até agora? A gente viu propriedades da luz, que são, no caso, não é propriedades, medidas da luz, são velocidade, lambda e frequência. Vimos conversão de medidas para o comprimento de onda. Eu coloquei aqui entre parênteses comprimento de onda, mas serve para vários contextos. É especificamente útil para o comprimento de onda, porque o de Maria vai cobrar sim. Eu tô falando de Maria, mas se vocês que são da D, E e F, não tem ele como professor, tá? De Maria é o professor de física para nós da A, B e C, se eu não me engano. Eu acho que é só pra gente. Então assim, quando eu falo de Maria cobrar na prova, é pra vocês Mauro cobrar na prova, se eu não tiver muito muito equivocado. Conversão de medidas, que é aquele negócio de nanômetro, micrômetro, milímetro, centímetro e decímetro, que é uma tabela que a gente já vai voltar ali. Índice de refração, que é o N, o tal do N, que não tem medida, tá? Não existe. N igual a 1,5 metros. N não tem medida. Se tiver índice de refração, não vai ter medida. Cálculo de ângulo com seno, que é outra tabela que a gente vai voltar depois, mas é aquele negócio do círculo perfeito, dos 90 graus, que tem que fechar 90 graus em cada um dos 4 cantos do negócio. Enfim, é tudo aquilo pelo qual a gente já passou, eu acho que não tem por que eu voltar agora. Cálculo de ângulo com seno. Também a tabelinha do seno, é óbvio que é a tabela do 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz no que não for 1, sem ser no denominador, que é o número de baixo. Tem que saber sobre espelhos planos, que é o que a gente acabou de ver, isso aqui, espelhos planos, tá? Inclusive, faltou comentar, mas é importante que quando o ângulo aqui for 0, e não dá pra dividir por 0, 360, o número de imagens vai ser infinito, ok? Estranho isso, mas é só tu pensar em um banheiro de shopping. Quando tu vai num banheiro de shopping, tu não vê, por exemplo, tipo assim, um espelho alinhado com 0 ângulos, com 0 graus, entre outros, tipo, os dois perpendiculares, paralelos um ao outro. Vê, né? E se tu se vê nesse espelho, tu vai ver a tua imagem refletida em um espelho, que vai ser refletida em outro espelho, que vai refletir a imagem da tua imagem, que vai refletir a imagem da tua imagem, gerando infinitas cópias, tá? Então, se tu perceber que o ângulo aqui for 0, vai ser infinito, sempre, ok? Feito? Desculpa aí por voltar nisso no meio da recapitulação, mas é bom citar. Depois tem que decorar, saber sobre espelhos planos e decorar fórmulas e mais fórmulas. Que fórmulas, Pedro? Não, pera, já vamos passar pelas fórmulas de novo. Mas conhecimentos indispensáveis pra tu chegar na prova tranquilo. São fatos que tu tem que considerar, mesmo se tu decorar as fórmulas, tem que saber esses fatos pra ficar... Porque pra fórmula tu precisa de fatos, geralmente. Frequência da luz nunca muda. Pedro, por que isso é útil? Porque daí, se a frequência nunca muda, a gente pode alegar tranquilamente que o comprimento de onda e velocidade são proporcionais. Diretamente proporcionais. Pedro, vai precisar saber disso pra prova, não é só calcular com regra de 3 a velocidade e comprimento de onda. Cara, mais uma vez, o Di Maria tá falando que quer cobrar sobre frequência, tá? Cobrar por que dá pra usar a regra de 3? Porque ele não quer só que vocês decorem a fórmula, ele quer que vocês entendam a matéria. Eu sei que é chato, mas é o sistema, é o que tá pedindo e é o que a gente vai ter que obedecer como estudantes que vão tirar 10 nessa prova, né? Inclusive, saber que a frequência da luz nunca muda é saber que a luz nunca vai trocar de cor por conta da refração. Tinha uma questão da folhinha de revisão que o Di Maria colocou. A luz pode mudar de cor na refração? Óbvio que não. Se a frequência não muda, a luz não muda. O que define... Perdão, a cor da luz não muda. O que define a cor da luz é a frequência. E a frequência nunca vai mudar em nenhum processo ondulatório que a gente tem estudado até agora. E acho que nenhum processo ondulatório conhecido muda a luz, muda a frequência das coisas. Que seja. Vamos lá. Tabela de medidas, que é aquela do nanômetro, micrômetro, centímetro, milímetro, decímetro e metro. Índice de refração no vácuo e ar é igual a 1. Se a questão te disser, o índice
o meio 2 é vácuo, o meio 2 é ar. Tu pode só colocar que o índice de difração, o n desse meio, vai ser 1, beleza? Não tem segredo. Isso é aqueles conhecimentos que a prova pressupõe que tu tem que saber e, portanto, não precisa nem te informar. Se a prova não te der o índice de difração que tu tá sentindo falta dele, verifica se o meio desse índice de difração que está te dando uma carência, que está fazendo falta, não é... No caso, se esse meio não é ar, se esse meio não é vácuo. Porque se for, pode colocar n desse meio, n ar, n vácuo, é igual a 1, sempre, beleza? Não sei se eu chego a comentar isso, mas é importante. O índice de difração de algum meio nunca vai ser menor do que 1. Porque, como eu comentei antes, é como dizer que esse meio tem menos matéria do que o vácuo. Menos matéria do que o ar. E como o ar e o vácuo são supostamente nada, o ar tem coisa, não importa. A gente sempre aproxima do ar para 1. É como dizer que o vácuo tem menos... O meio tem menos nada do que o vácuo, ou seja, tem menos nada do que o nada. Que frase estranha. Tem menos coisas do que o nada. Melhor colocar assim. Então o índice de difração nunca vai dar menor que 1. N, seja N1, N2, N não sei o que, nunca vai dar menor que 1. Por que isso é útil? Pô, fiz a conta inteira. Tô confiantaço. Meu índice de difração deu 0,8. Faz a conta de novo, tem algo errado. Certamente o índice de difração não vai ser menor do que o do vácuo, que é nada. Ou seja, nunca vai ser menor do que 1. Vai ser sempre igual ou maior do que 1, beleza? Lembra aquele símbolo da aula do Lousada, igual, maior que e tal. Você tem que decorar o seno de 30, 45 e 60. Como eu disse, mais uma vez Lousada, tá nos salvando. Você tem que decorar fórmulas básicas, que são no mínimo 3. Que fórmulas são essas, Pedro? Não, pera. Primeiro as tabelas importantes, que são a do... Como eu disse, tabela de medidas e a tabela do seno, que são importantes. Eu acho que eu coloquei na ordem errada, mas que seja. No caso, a ordem das coisas que eu queria falar. As tabelas estão no lugar certo, tudo. Beleza. O que eu tava falando? Perdão, me distraí aqui. Nanômetro, micrômetro, milímetro, centímetro, decímetro e quanto isso equivale em bases de 10 em relação ao metro. Depois seno de 30, seno de 45, seno de 60. Vocês entendem essa tabela, né? Que aqui tá o seno de 30, seno de 45, seno de 60. Você tem que decorar isso. E indispensável, não tem como usar a lógica pra chegar. Só se tu for um... eu acho que em nenhum contexto tu tem como não decorar essas tabelas e ainda chegar a um resultado decente. Então assim, decorem, por favor. Por fim, fórmulas mínimas. Lembra que eu disse que era no mínimo 3? Com essas 3 fórmulas aqui, e com regra de 3 básica, que eu nem considerei, porque é uma habilidade que eu acho que todos temos, como estudantes de farroupilha. No ensino médio, chegamos até aqui, temos isso. Suponho, né? Se eu estiver enganado, me desculpa. Não quero ofender ninguém com isso. Mas eu sei que, mesmo se tu não souber a regra de 3, tu é capaz de aprender. Porque todo mundo aqui é muito inteligente. Todo mundo vendo essa aula. Enfim, do que eu tô falando. Ok. Você tem que saber essas 3 fórmulas, que essas são decoreba mesmo, e regra de 3, tá? Pra fazer a prova. Que essa fórmula... O que essa fórmula nos informa? Ela nos informa como chegar à velocidade de um meio, velocidade de propagação de um meio, por meio do índice de difração. Se não, o índice de difração por meio da velocidade de um meio. E o C é só decorar que a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Não tem segredo, é só isso. Nunca vai mudar. A constante da luz nunca muda. Porque ela é sempre... É uma medida universalmente concordada, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Ela é imutável porque ela é constante, sacaram? Enfim, essa fórmula aqui, que é bom vocês evidenciarem pra... aqui sobre espelhos planos, que eu estava mostrando agora há pouco, que é 360 dividido pelo ângulo, menos 1, vai dar o número de imagens. Se estiver perguntando o número de objetos, o número de, sei lá, o problema falou em pilha, e tá falando quantas pilhas, não quantas imagens da pilha, então tu ignora o menos 1, beleza? Mas, geralmente vai pedir quantas imagens gera espelhos alinhados, e tu vai ter que colocar o menos 1, no caso 360 dividido pelo ângulo dos espelhos, menos 1, igual a b imagens. E por fim, a fórmula do N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2, que vai chegar no... Se tu tiver, por exemplo, 2 senos, 2 ângulos θ e um índice de difração, tu já pode chegar no outro índice de difração. Se tiver 2 índices de difração e um ângulo θ, um seno de um ângulo θ, você vai poder chegar no outro seno de ângulo θ. E, portanto, no outro ângulo θ, é claro. Então, assim, são fórmulas básicas que, se souber elas e usar a regra de 3 e a lógica, é óbvio, tu vai chegar em resultados que tu quer.
Essas são as básicas. Mas se você é daquele tipo de pessoa que prefere decorar mais fórmulas, mesmo que isso exija mais memória, só que facilite sua lógica, tu pode usar outras fórmulas, como essa aqui. Essa aqui, essa fórmula do N1, V2, N2, V1, ela pode ser substituída pelo N igual a CV, tá? Mas, tu pode muito bem calcular tudo que tu calcularia com essa aqui. Então assim, é opcional tu decorar essa fórmula. Agora, não vai me decorar essa fórmula aqui do N1, V2, N2, V1, sem decorar essa aqui. Porque muita coisa tu não pode fazer com essa fórmula aqui, mas pode fazer com essa. Só que nada que tu pode fazer com essa aqui, tu não pode fazer com essa. Ou seja, nada que tu... A NCV te leva a trocentos caminhos. A N1V2, N2V1 te facilita alguns caminhos, mas não vai te levar a todos que a NCV vai te levar. Espero ter sido claro. Por fim não, tem mais coisas. Nesse slide, por fim, né? Tu também pode decorar seno de 1, seno do θ1 vezes... perdão, seno θ1 em fração 2, seno θ2 em fração 1. Que no fim é uma variante dessa fórmula aqui de baixo, que vocês estão vendo que tá com fonte diferente. Que, se tu preferir, eu não falei sobre ela na aula, mas se tu preferir usar ela assim, é basicamente uma regra de 3, é a mesma coisa. No fim tu vai acabar multiplicando o N1 pelo seno de 1, de seno de θ1, e N2 pelo seno de θ2, porque vai ser uma regra de 3 cruzada, então vai dar na mesma. Então, sei lá, só tô trazendo ela pra caso vá ser útil pra alguém. Por fim, essas fórmulas em relação a comprimento de onda e frequência, vocês podem só decorar essa aqui, porque vai que o de Maria coloca frequência na prova e comprimento de onda e quer que tu descubra velocidade. Aí eu não posso fazer nada, mas eu duvido que ele faça isso, porque não é uma coisa que ele revisou muito, então sei lá. Temos também esse aqui que é uma regra de 3 básica. Que isso aqui que eu estou apontando, que é V1 vezes... Perdão, V1 teta... meu Deus. V1 lambda 1, V2 lambda 2 é só a regra de 3 básica. Tipo, se a velocidade é tal e gera o lambda tal, então a velocidade tal vai gerar que lambda. Isso aqui é só um outro jeito de evidenciar aquilo que eu já estou mostrando há muito tempo. Que eu vou voltar agora para mostrar, porque vale a pena. Que é... Cadê? Que é isso aqui. Que só olha pra coisa de cima, tá? Tapa o resto com a mão. Que o lambda é proporcional à velocidade, tá? Então isso aqui que eu mostrei é só uma forma matemática, uma forma mais prática de evidenciar como tu vai fazer a regra de 3 para descobrir o lambda com a velocidade e a velocidade com o lambda, tá? Não, já dei spoiler da aula de novo. Enfim, acabou. Se vocês quiserem saber o que vocês aprenderam sobre essa aula, saibam que isso aqui é o que vocês precisam sair dela sabendo. Se não saírem dela sabendo, procurem outras fontes saber, porque é básico, é necessário para a prova. Se tu quiser tirar uma nota, no caso, se tu quiser responder todas as questões com tranquilidade, tirar uma nota boa, uma nota bem agradável, até gabaritar, tem que saber propriedade da luz, conversão de medidas com comprimentos de onda, índice de refração, o que é e como calcular, cálculo do ângulo com seno, o que é e como calcular, espelhos planos, como funciona e como calcular o número de imagens, e fórmulas e mais fórmulas, que é essa aqui que eu te mostrei. No mínimo, essas três você tem que saber, sair dessa aula sabendo, beleza? Se não soube, volta um pouquinho, recapitula e tenta entender. Gente, é o fim do vídeo. Espero ter sido útil para alguém. Eu sinto muito pelo tamanho dele. Eu vou até deixar um disclaimer no início, falando sobre como essa aula não é feita para tu assistir inteira, caso tu já saiba um pouco do conteúdo. Como ela é feita para tu pular direto pro pronto, mas isso não importa, eu vou escrever depois. O que importa é, cara, se essa aula te foi útil, por favor me avisa. Eu vou ficar muito feliz de saber disso, de verdade. É um dos motivos pelo qual eu faço essa aula, saber que eu tô ajudando alguém. Às vezes, né? Então assim, cara, me avisa aí nos comentários se essa aula foi útil. Me procura se tiver alguma dúvida. E, especialmente, me corrija. Eu tô muito disposto a admitir um erro, caso ele vá atrapalhar alguma outra pessoa, caso não admita. Então assim, se tem algum erro nessa aula, me avisem, porque daí eu posso corrigir. E avisar, colocar um disclaimerzinho na descrição, no comentário principal. Só pra não atrapalhar ninguém, enfim. E, acho que é por aí. Se foi útil pra você, me avisa. Se tu quer mais aula de física dessa, logo antes da prova, se tu se sente mais confortável com ela do que com a própria explicação do professor, pra revisar. E, sinceramente, se tu só quer ver um meu alternativo ou ter ele como opção, me avisa que eu vou seguir fazendo isso. É um prazer meu, de verdade. Se essa aula te foi útil, te proporcionou conhecimento para antes da prova, nessa uma horinha, foi porque eu realmente gostei de ficar 8 horas preparando ela ao longo de alguns dias. Então assim, cara, enfim, desejo pra vocês uma boa prova
exercitem os conhecimentos que você aprendeu nessa aula. Tentem fazer contas. Eu aprendi de métodos diferentes. E, é isso. Tamo junto. Estudem física. Sejam felizes e tirem 10 na prova e venham me mandar foto que tiraram 10 na prova por conta dessa aula. Caso tenha acontecido. Se não, me avisa como eu posso melhorar. Me avisa se essa aula não tá sendo útil pra ninguém e que eu posso parar de fazer isso. Não que eu queira, mas se não estiver ajudando ninguém, não tem por que eu fazer. Enfim, tô enrolando demais. Boa noite, boa prova, estudem. Pedro da 21C, Pedro Veloso da 21C.